Olá, graça e paz multiplicadas da parte de Deus sobre sua vida. 1 João capítulo 2, verso 1 ao verso 11 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Deixa eu parar um pouquinho aqui só para compartilhar com você algo que me vem à mente. Uma vez os discípulos estavam arrazoando com Jesus sobre um determinado assunto. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu lhes mando. Não é interessante essa percepção de Jesus na escola de discipulado dele com aqueles 12 homens que ele treinou para conduzir a missão que ele atribuiu ou delegou a eles, de pregar o evangelho a todas as criaturas? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu lhes mando. Será que se você se encontrasse com Jesus hoje, ouviria dele essa mesma interpelação? João diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Você conhece a Jesus? Porque a prova de que você o conhece é fazer o que ele manda. E caso você não faça, de nada adianta dizer que o conhece. A Bíblia chama você de mentiroso. E todo aquele que diz que conhece a Jesus, mas não obedece ao que ele explicitou em sua palavra, a Bíblia afirma que esse tipo de gente é gente mentirosa. O texto continua: mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. O texto começa de João se dirigindo aos seus leitores de meus filhinhos. Escrevo-lhes estas coisas. João já estava bem idoso, irmãos, quando escreveu as suas 3 cartas. E chamar os seus leitores de filhinhos é um jeito paternal e amoroso, porque a maioria daquelas pessoas que provavelmente leram as cartas de João foram muito impactadas pelo ministério de pregação e de ensino do próprio João. Provavelmente filhos espirituais na fé de João. Daí essa expressão, meus filhinhos, não é uma expressão de menosprezo ou de deboche com aqueles que iriam ler as suas cartas, mas uma expressão amorosa, afetuosa, já que João é o famoso discípulo do amor. Aquele que teve maior proximidade com Jesus, aquele que reclinou o seu peito sobre o ombro de Jesus, aquele que recebeu de Jesus a atribuição de cuidar de Maria, sua mãe, quando ele foi morto por crucificação. Enfim,
João é esse apóstolo do amor. Por isso, nós vamos encontrar no livro de João, nós vamos encontrar nas 3 cartas essa ênfase ao amor a Deus e o amor ao próximo. Daí, meus filhinhos na fé, meus filhinhos que foram gerados durante o meu ministério de ensino, de discipulado e de pregação. E aí João então passa para esses filhinhos espirituais algumas orientações, preceitos, alguns princípios bíblicos que merecem ser considerados por mim e por você também. João está dizendo que aqueles irmãos aqueles que ainda se sentiam culpados e condenados, eles deveriam desfrutar de uma confiança, de uma esperança. Eles sabem que pecaram, eles sabem que Satanás, o acusador de nossos irmãos, conforme está em Apocalipse 12:10, está diante de Deus pedindo a pena de morte de Deus contra os seus filhos que pecam. Mas João está lembrando a esses seus leitores que há um grande advogado defensor que está a postos para defender aqueles e também para defender você. Jesus Cristo é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado. E deixa eu lhe dar uma notícia. Ele é filho do juiz. O juiz, que é Deus, quem nos julga, não é subornável. Não é corrupto. Ele não vai elaborar uma sentença paga por meio de recursos de corrupção ou de suborno. A sentença de perdão e de graça sobre mim, sobre vocês, sobre a todos aqueles que vierem a crer em Jesus, foi uma sentença que teve por fundamento o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso João está lembrando aos seus leitores e a nós também, e eu estou lembrando a você, que não se sinta nenhum dia sem esperança quando porventura se flagra ou se auto-percebe em alguma prática pecaminosa. Alguém já pagou por sua culpa. E João está dizendo que esse alguém é Jesus Cristo, o melhor advogado, defensor do universo, que está diante do Pai todos os dias, apresentando intercessões por você e por mim, e por todos aqueles que já creram nele e por aqueles que ainda virão a crer. Você teve toda a sua dívida, como diz a Colossenses, cancelada pelo ato substitutivo de Cristo lá na cruz do Calvário em seu lugar. Você unido com Cristo, você está tão seguro diante de Deus como o próprio Jesus está seguro diante do Pai. Jesus já obteve a vitória sobre o pecado e sobre a morte, vencendo a ambos. E a melhor notícia, a vitória dele sobre o pecado e sobre o aguilhão do pecado, que é a morte, foi delegada a você, foi delegada a mim, foi dada a você, foi dada a mim. Por causa dos méritos de Cristo, você está perdoado e tem o domínio sobre o pecado, ainda que o pecado te assedie dia e noite. Mas você hoje tem todas as condições de vencer o pecado por causa da obra transformadora de Cristo em seu coração, por causa da graça de Jesus que é abundante, que tem sido multiplicadas para você a cada dia, e também por causa do poder do Espírito Santo que habita em você e que lhe foi dado pelo próprio Deus. Por isso João diz: filhinhos, estas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Portanto, eu e você, ainda que pecadores inatos, ainda que com inclinações para desobediência e rebeldia aos preceitos da palavra de Deus, deixe-me lhe dar uma boa notícia. Por causa da obra transformadora de Cristo, por causa da graça de Jesus, por causa do poder do Espírito Santo que habita em mim e em você, te purificando, te refinando, te santificando, eu e você temos o domínio e o poder sobre o ato de pecar. Nós hoje podemos dizer não ao pecado.
Nós sabemos que o pecado jaz à nossa porta. Nós sabemos que o pecado nos assedia. Nós sabemos que todos os instantes, ou todos os dias, em todos os momentos, o pecado tenazmente insiste em nos levar para práticas que não agradam a Deus. Mas por causa de Cristo que habita em você, por causa da graça do Senhor que te dá forças para resistir ao pecado e por causa do poder do Espírito Santo que habita em você e que te faz vencer de fato o pecado, você pode não pecar. Você pode dizer não ao pecado e viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Deixe-me dizer a você que Jesus Cristo pode se apresentar diante de Deus como seu mediador, porque sua morte satisfez a ira de Deus contra o seu pecado e ele, Jesus, pagou a pena de morte por eles, os seus pecados, em seu lugar. Dessa maneira, Cristo satisfaz todos os requisitos de Deus e cancela todos os nossos pecados. Nele, em Cristo, somos perdoados, purificados e tornados mais alvos que a neve. Algumas vezes eu e você temos algum tipo de dificuldade para perdoar alguém que nos ofendeu. Você já deve ter passado por isso. Eu já passei por isso. Agora, imagine quão difícil deve ser ter que dizer a cada pessoa que nós estamos dispostos a perdoá-la, sem importar o que elas fizeram para nós. Já pensou? Você chegar para aquelas pessoas que já te ofenderam e que causaram em você tanta amargura de alma, tanta inquietude de espírito, tamanha injustiça que foi cometida com você, e você chegar para elas e dizer assim: eu te perdoo sem me importar com o que você me fez. Deixa eu dizer a você, pois foi isso que Deus fez com você, na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: por causa do meu amor a você, eu te perdoo, sem me importar com o que você já me fez. Ninguém, sem importar o que tiver feito, está fora da esperança do perdão. A única coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus Cristo, abrir o seu coração e recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E agora, nos versos 3 a 6 do 2º capítulo da primeira carta de João, nós lemos: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como é que você pode ter a segurança de que pertence a Cristo? Esse texto nos apresenta os dois modos que atestam se pertencemos ou não a Cristo. O primeiro é se você tem feito o que Cristo manda você fazer. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E o segundo modo é viver como Cristo quer que você viva. O verso 6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Percebeu? Os dois modos de se sentir pertencente a Cristo é obedecer aos seus mandamentos e viver como ele amou ou andou. E o que Deus nos manda fazer? Em 1 João 3, 23, 24 diz: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. A fé cristã, meus irmãos, se traduz em uma conduta amorosa. Por isso João diz que nossa conduta nos outorga a segurança de que pertencemos a Cristo.
quando amamos acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo como Deus o amou e como nós amamos a nós mesmos. Andar como Cristo andou ou viver como Cristo viveu não significa fazer as mesmas coisas que Cristo fez, não significa caracterizar o seu ministério ou o seu testemunho com as mesmas características do testemunho de Jesus, não significa escolher 12 discípulos, não significa realizar grandes milagres, não significa ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Não podemos imitar o padrão de vida de Cristo, porque muito da vida de Jesus tem a ver com a sua identidade como Filho de Deus e a sua missão especial ao morrer pelo pecado e o contexto cultural daquele primeiro século do mundo romano. Para viver hoje como Cristo viveu, nós somos chamados a imitar o seu exemplo de total obediência a Deus e de serviço amoroso às pessoas. E é isso que eu quero destacar com você. Destacar que a vida cristã traz algumas implicações. Enquanto a salvação é um dado, é um presente, é uma dádiva de Deus que não contempla nosso mérito algum. Enquanto o cancelamento de nossos pecados tem por causa o amor de Deus e Ele não se importa com o que um dia fizemos no passado contra Ele. Enquanto o nosso perdão de pecados é expressão de uma graça imensurável, de uma graça incompreensível à lógica humana. Como é que o Deus governador do universo se importou comigo? Enquanto a graça é pura expressão do favor imerecido de Deus, a santificação é um processo que requer obediência. Deus nos salva pela sua graça e Deus nos conduz pela sua graça. E nessa condução agora, pela graça de Deus, na nova vida que Cristo imprimiu em nosso coração, há um requisito. E esse requisito é a obediência aos mandamentos de Deus. A marca de um cristão não é viver uma graça dissoluta, não é viver uma vida cristã sem compromisso, sem radicalidade, ou seja, sem profundidade. Não é viver uma vida cristã sem conhecer os comprometimentos disso. A Bíblia diz, pela boca de Jesus, se o mundo me odiou, o mundo também vai odiar vocês. É possível, sim, obedecer aos mandamentos. É possível, sim, não esperar ou não confiar nos nossos esforços próprios para isso. Mas eu preciso guardar no meu coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Por isso, o autor de Provérbios vai dizer assim, de tudo ou acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. A palavra de Deus, ela nos purifica de todo pecado. E ela nos mantém limpos, puros e perdoados. Por isso, uma das marcas de um discípulo de Cristo é procurar obedecer ao que Deus explicitou em sua palavra para mim e para você. Você tem essas duas marcas de alguém que pertence a Cristo? Você tem obedecido aos mandamentos do Senhor? Ou você tem conduzido sua vida por aquilo que você acredita, sem considerar aquilo que Deus revelou? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu lhes mando. Você tem sido um desses. A segunda marca é, você tem vivido nessa vida da forma que Deus em Cristo quer que você viva, ou seja,
num ato de serviço amoroso e humilde aos outros, amando aos outros como Deus te amou e amando e cuidando dos outros como você se ama e cuida de você próprio. Essas são as marcas de um verdadeiro cristão. E eu espero que elas estejam muito vivas, cada vez mais vivas, a começar em mim e também em você. Que Deus nos capacite para isso a cada dia e que o mundo saiba que nós somos daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e que amam aos outros como Deus os ama e como nós amamos a nós próprios. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Graça e paz. Amém.